Boa noite. acontecimentos sobre o genocídio em Gaza e o extermínio de jornalistas pelo Estado sionista. Também vamos conversar com Lucas Siqueira, editor de O Clandestino. Lembrando a quem nos acompanha que agora estamos no Instagram, no @Oriente Médio em Revista, tudo junto em minúsculo. Nos sigam por lá. E não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo dessa transmissão. Antes da gente abrir o programa com a entrevista, né, com a entrevista de hoje, vamos chamar o editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Bruno. Vamos lá, gente. Vamos lá, sem problema. Deu uma travadinha aqui na trilha. A situação agora no oeste da Ásia, que o inimigo chama de Oriente Médio, a gente também chama para audiência no programa, porque o oeste da Ásia é um termo ou iniciado ou de descendente ou de tecista, é bastante complexo. Ao contrário do que se imagina, existem conversações não bilaterais, mas trilaterais, de forma indireta, então em Washington, para evitar um ataque direto sobre o Irã e a consequente resposta que o Irã vai dar na Operação Verdade, ou Promessa Verdadeira, perdão, número 3. E aí os alvos são os Estados sionistas. Mas tem muito mais coisa acontecendo. Para surpresa de todo mundo, inclusive esse mortal que vos fala, tem uma nota publicada hoje, 21h39, horário de Teherã, na Hispan TV, falando o seguinte: satélites israelenses revelam que Egito se prepara para a guerra. O exército egípcio, o mesmo traidor com o general Sisi, o mesmo que assinou Camp David, o mesmo que abandonou a trajetória de Nasser e companhia, é o exército de Nasser ou de Saddam. Se for o de Nasser, nós temos uma chance. Diz assim: meios de comunicação de Israel informam de movimentos militares sem precedentes do exército egípcio na fronteira com o Sinai, incluindo o deslocamento de um sistema antiaéreo russo S-300, o mesmo que tinha na Síria e não chegou a ser usado. É impressionante. É impressionante. O terceiro exército sírio, a força militar de elite baseada em blindados, fundada por Nasser ainda em vida, para defender e recuperar a Península do Sinai e defender o Canal de Suez, mobilizou a sua cavalaria moderna para as zonas desmilitarizadas. O que está acontecendo? Uma advertência do Cairo, que o Egito está preparado para enfrentar qualquer intenção israelense ou estadunidense de forçar um êxodo palestino, uma nova Nakba, que pelos cálculos dos genocidas é no mínimo de 1 milhão de pessoas, para criar uma cidade no Sinai. Isso é muito sério. O general Sisi quer isso? Não quer. Os plutocratas do exército egípcio querem alguma coisa? Não querem. Mas eles sabem, porque até as pedras do deserto sabem, que qualquer deslocamento forçado do povo palestino, as condições de segurança do Egito, elas vão deixar de existir. Tá bem? Temos esse paradoxo, para encerrar o editorial. Desde pequeno, a gente aprende isso em casa, o Mohammed está aqui para provar que é verdade. Eu não me arrisco a falar árabe, porque meu árabe é muito ruim. Mas as ruas árabes falam, os palácios não escutam. A gente sabe que é impossível deter as ruas árabes se os palestinos forem, mais uma vez, expulsos de sua terra. O Egito vai intervir, está ameaçando, está blefando, a gente não sabe. Mas isso é uma grata surpresa. Que do fundo da vergonha,
do exército que envergonha ao próprio Nasser, porque o traiu, possa da traição vir a redenção. Vamos pro programa. É isso, Bruno. Obrigada. E na sequência a gente vai conversar então com o nosso convidado de hoje, Lucas Siqueira, que é fotógrafo, escritor, militante e editor do O Clandestino. Boa noite, Lucas, e muito obrigada por estar com a gente hoje. Boa noite a todos os companheiros e vamos lá, né? Vamos para mais uma noite de lutas. Agradeço pelo... Imagina, a gente que agradece por te ter aqui hoje. Vamos começar já direto e reto. Lucas, por que jornalistas são assassinados em Gaza? Uma resposta, vou dar 3. Os jornalistas em Gaza são assassinados, primeiro, porque eles são palestinos, segundo, porque eles são jornalistas, e terceiro, porque eles são jornalistas palestinos. Então, assim, é meio histórico já que estancar esse movimento de comunicação, de liberdade de expressão e opinião, até esse termo ele é muito complexo para a gente, uma hora a gente toca no assunto, mas já é uma estratégia que não é de hoje, isso aí acompanha o Império Romano, enfim, estancar a comunicação é a principal arma que se tem numa guerra. E é isso que eles estão fazendo. E não só como bônus de matar um palestino, né, de assassinar um palestino. A gente acordou de ontem para ontem, com jornalistas sendo queimados, com uma tenda de imprensa como alvo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nunca na história desse planeta a gente viu uma tenda de imprensa ser bombardeada de tal forma. Então, infelizmente, essa é a realidade e temos que tratá-la tal como ela é, né? Pessoal, vocês que estão acompanhando aí a nossa transmissão, deixe seu like, compartilhe aí esse vídeo em suas redes e mídias sociais. A gente está vivendo um momento muito difícil, principalmente para quem vive em Gaza. Assim, é um absurdo total o que está acontecendo. E também a gente pede seu apoio, a sua força aí através do Pix. Você pode observar aí o QR Code na tela. Lucas, obrigado aí pela sua presença, é uma honra te receber aqui. Me responde uma coisa, quando foi que você começou a se identificar com a causa palestina? Quando foi que te deu o start? Cara, meu primeiro contato com a Palestina, dia 15 de novembro de 2019. Eu, como fotógrafo, trabalho com fotografia, edição de vídeo há muitos anos, e eu me deparei aleatoriamente na internet com uma notícia de que um fotojornalista na Cisjordânia havia perdido um olho após um tiro proposital no seu olho esquerdo. Esse jornalista é o Muat Armani. Foi no dia 19 de novembro de 2019. E aquilo me impressionou muito, que eu pensei, o lance da empatia, né? Eu falei, cara, se eu perdesse um olho fotografando, isso para mim seria muito sério, muito drástico. E aí eu comecei a dar uma analisada, que na época estava acontecendo alguns protestos no Chile, e que estavam ocorrendo a mesma coisa, a agressão de policiais mirando diretamente nos olhos dos fotojornalistas. Descobri 2 casos no Brasil, conheci ambos, o Alex Silveira e o Sérgio Silva, 2 fotógrafos brasileiros também, que levaram tiros nos olhos também. Rastreando todas essas informações, a gente chega na Palestina. A gente até, um grupo nosso que estuda essa temática, a gente deu o nome de Direto nos Olhos, né? Quem deu esse nome, na verdade, foi Alex Silveira, que na década de 80 levou um tiro no olho. E muitas agências brasileiras de segurança pública contratam esse serviço de consultoria dos israelenses. Então, assim, é uma coisa importada de lá para cá e que,
dessa força de combater manifestação popular, de combater ativista, de combater jornalista, vem de lá. Então, aquilo me impressionou bastante, desde então não consegui sair mais. Foi a história atrás de história e no começo foi uma coisa nauseante. Acho que infelizmente, até triste falar, mas a gente acaba se acostumando com o que é bizarro. E assim. Bom, boa noite, Júlia. Boa noite, Bruno. Boa noite, Lucas Siqueira. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Lobão, eu Boa noite. gostaria que todo mundo desse o seu like, né? Like não, a sua curtida, compartilhasse com seus amigos, né, essa transmissão. Vamos falar muito de jornalismo, a opressão da informação, a não divulgação da verdadeira informação, dessa mídia comprometida com as oligarquias e com o sionismo e a sionização do Brasil, das nossas polícias, que é terrível. Eu, de origem palestina, né, vivi, e hoje estou vendo aqui no Brasil, né, as mesmas ações da polícia nos morros e na opressão. Realmente é devastador o que se percebe. Mas, Lucas, você produziu uma pesquisa, um livro intitulado Artigo 19, Violação da Liberdade de Opinião e Expressão na Palestina. Como foi o processo de pesquisa e produção desta obra? Eu acho que tudo que eu faço é muito coletivo, né? Eu comecei essa pesquisa, mas eu tenho, toda vez que eu falo sobre isso, eu tenho que agradecer muito a duas pessoas. A primeira é, óbvio, é minha esposa, que aguentou o ser humano que eu me transformei depois que comecei esse trabalho. E a segunda é meu irmão de coração, Jihad Afghani, que junto comigo traduziu todas as entrevistas. A gente conversou com muitas organizações grandes na Palestina, em Gaza, na Cisjordânia, PCHR, líderes do FPLP, Adamir, Adala, até o sindicato mesmo, e tudo isso só foi possível por causa dessas duas pessoas sempre dando apoio. O Jihad com seu apoio de tradução, de conversação. Eu não falo árabe, não tenho nenhum parente árabe, não conheço o idioma árabe. Então, sem essas duas pessoas, eu não conseguia fazer esse trabalho. Mas foi assim, foi através de... Primeiro foi por curiosidade e, tipo, cara, a necessidade de contar aquilo que eu estava olhando num site para alguém e ninguém estava falando daquilo. Hoje parece uma outra realidade, porque a gente abre o Instagram, abre redes sociais, sempre tem Palestina. Mas antes do 7 de outubro não tinha. Eu colocava uma postagem sobre Palestina, 3, 4 pessoas acompanhavam, curtiam, se comoviam, e a agressão era a mesma. Quando eu estava na Cisjordânia, eu postei de lá que invadiram Jenin e mataram 19 pessoas, incluindo uma senhora de 65 anos na janela. Então a repercussão era diferente. E não havia essa comoção pública, e eu precisava botar aquilo para fora, e aquela curiosidade, aquela angústia minha foi se transformando. E a pesquisa se transformou num livro, e o livro hoje se transformou, que é o Clandestino. Acho que quanto mais a gente procura, mais a gente se sente incomodado, né? E acho que todo esse trabalho foi uma forma de eu conseguir dormir à noite. Acho que a gente precisa, né? Não dá para só assistir, só ler, ou só conversar de vez em quando. Não dá, a gente tem que aguentar isso. E por isso que eu falo que é um trabalho coletivo, né? Sem as pessoas que estavam ao meu redor dando um apoio ali sempre, como eu disse, engolindo o ser humano que eu me transformei depois de ter esse contato, nada. Essa entrevista hoje vocês estariam conversando com outra pessoa. A tua percepção de justiça na Palestina e o jornalismo vazio
Te incomodou muito? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu me sinto mais incomodado hoje, porque assim, a percepção de justiça, eu não sei se existe pessoas que olham uma coisa tão absurda, uma atrocidade tão grande quanto a gente está vendo e não se comove. Só que hoje eu me sinto mais incomodado, porque a Palestina não foi minha primeira causa, não será a última. Acho que onde tiver alguma coisa que a gente precisa falar, eu vou estar falando. E me incomoda muito que o que acontecia comigo em relação à Palestina, antes do 7 de outubro, de falar sobre Palestina, postar sobre Palestina, hoje acontece a mesma coisa quando eu falo sobre o Congo. Hoje, se eu fizer uma publicação sobre Palestina, eu vou ter 1.000, 2.000 curtidas. Se eu postar sobre o Congo, eu tenho 30. E assim, o Congo sofre uma situação de genocídio também prolongado. Se colocar só nos últimos anos o estado que ele está, há 30 anos. É um lugar onde tem 2 estupros a cada hora. Então, assim, são números também exorbitantes. O Congo, o Sudão, o Haiti. Então, hoje me incomoda assim. Eu até... quando eu abro a boca para repetir isso que eu vou falar aqui agora, eu faço inúmeras inimizades. Mas parece que a causa palestina ela se transformou numa onda, o que é muito necessário, o que é muito preciso, mas essa não é a única. Nós precisamos lutar de igual. Não estou falando para a gente desistir da Palestina ou dar menos importância. Só estou pedindo que as pessoas que acompanham a Palestina dê tamanha importância para outras causas também. O mundo está um caos, a gente está num colapso do mundo que ele sempre foi caótico, mas acho que a nossa geração está vivendo o pior dele. Então a gente precisa falar Palestina, precisamos falar Sudão, precisamos falar Sudão do Sul, precisamos falar do Congo, precisamos falar... Cara, tem muito lugar. Haiti está aqui pertinho e a gente nem sabe o que está acontecendo no Haiti. Então, assim, hoje eu me sinto mais angustiado com isso. Eu vejo muito ativismo seletivo e eu acho que para a justiça não temos que ser seletivos. Perfeito. Lucas, boa noite de novo, né? Boa noite. Na verdade, eu tenho uma pergunta, que em parte você já respondeu, então eu vou embalar com mais uma. Primeiro, surpreende que na Palestina existe um sindicato de jornalistas palestinos. Por quê? Porque a população é muito politizada e tem 15 partidos, não minto, tem 16 partidos políticos, então dificilmente vai ter uma militância solta, que vai militar como sindicalista, ainda mais com meios censurados. Então, eu vou te fazer essa pergunta, vou colocar uma na extensão. Primeiro, qual é o papel do sindicato dos jornalistas palestinos na denúncia dos colegas de profissão? E segundo, se nas tuas andanças, já vou extrapolar, tá? Se nas tuas andanças e pesquisas pela África, você viu algo semelhante. Ou seja, não de tragédia, mas sim de um espírito de corpo, de um jornalismo não ocidental, que também vira alvo dos mesmos genocidas ou genocidas aliados. Seriam minhas duas perguntas. Então, vou tentar responder da melhor maneira por partes também. Bom, papel do sindicato é fantástico, fantástico. Eu tive lá, talvez a minha visão de sindicato Brasil e sindicato lá, ou talvez a recepção que eu tive lá também possa interferir na minha compreensão, mas assim, eu vi que grande parte do que a gente vê hoje, né, de tudo isso que a causa palestina se deu, foi ao trabalho do sindicato de insistência e persistência, não só como instituição também. Uma das coisas, citando um exemplo que eu achei muito fantástico, o sindicato lá ele tem umas parcerias com algumas organizações para formação de jornalistas. Então ele não dá essa assistência só para o jornalista formado, não, ele dá uma assistência também para a formação através de outras organizações. Enfim, é longo, é complexo, mas ele dá essa assistência.
Hoje, eu depois do dia 7 de outubro, até tentei ter menos relação com o sindicato, porque eu entendo a demanda do sindicato lá, de atender grandes agências e pessoas que possam ajudar a fazer diferença. Então, eu dei uma estancada. Mas tem muitos amigos que pertencem ao sindicato em Gaza e que recebem assistência. Por outro lado, a demanda é tão grande, tão gigante, que infelizmente tem pessoas que a assistência do sindicato em si não chega para essas pessoas. Tem um caso muito específico de um jornalista que ele levou um tiro em 2018 na Marcha do Retorno, e freelance, não tinha nenhum registro, nada com a empresa, e acabou ficando fora do trabalho. Com o dia 7 de outubro, como ele não estava trabalhando, não estava sindicalizado, ele deixou de ser assistido pelo sindicato. Um tempo depois, conversando com algumas pessoas lá do sindicato, conseguiram levar algum recurso para ele. Porém, a lista do sindicato, a demanda do sindicato era muito grande. Todo jornalista hoje na faixa de Gaza precisa de muita coisa. E na Cisjordânia existe uma diferença, mas também existe uma carência, uma demanda lá. Então, o trabalho do sindicato assistencial agora, com essas pessoas que estão em Gaza, com esses profissionais, ele tem uma lista de prioridades. Então, igual ele estava me explicando, olha, a primeira demanda foi para mães que têm filho, a segunda foi para tais pessoas, a terceira foi para deficientes, pessoas que estão em estado grave. E então, assim, a demanda é muito maior do que o sindicato comporta. Mas, pelo que eu vi, cara, eu fiquei impressionado com a organização do sindicato para assistência, para formação. Hoje o sindicato tem uma tenda, eu não sei, até não consegui pesquisar isso, o sindicato montou uma tenda de formação em Gaza durante o genocídio, durante essa fase do genocídio. E a internet, acesso. Eu lembro uma época o sindicato conseguiu trazer para dentro da faixa de Gaza. Em 2018, os jornalistas eles emprestavam colete, capacete, equipamento de proteção. E o sindicato conseguiu entrar com esse equipamento, porque Israel barrava o equipamento de entrar, alegando que são equipamentos bélicos, né? Um colete à prova de balas. Pô, mas é porque vocês estão atirando em mim. E o sindicato conseguiu levar para dentro de Gaza esses equipamentos. Então, hoje, muitos dos equipamentos que estão, quando a gente vê o capacete azulzinho, o coletinho azulzinho, muitos deles, que às vezes estão reportando para uma emissora, não foi a emissora que deu. Muitos deles foram pelo sindicato. Então, assim, não estou dizendo que é uma instituição sem erros, sem críticas. Não, mas o meu papel de alguém que esteve lá, que viu com os próprios olhos, cara, eu tenho muito que agradecer ao sindicato por estar colaborando com amigos meus profissionais, tanto quanto nós, sim, que estamos aqui hoje. E eu só me esqueci da tua segunda pergunta, desculpa. A segunda é o teu comentário. Se você viu algo semelhante ou vê algo semelhante nas suas coberturas de África? Eu gostaria de ver, mas não. Por quê? Eu tenho que dar esse porquê, né, para explicar. São conflitos diferentes. Eu vejo assim, quando a gente fala Israel-Palestina, é muito fácil identificar agressor, vítima. Né? Nós temos um lado ocupante e um lado ocupado. É simples. Agora, quando a gente fala, vamos trazer para a realidade do Congo e da do Sudão, que são parecidas. A galera confunde até que é problema de etnia. Não, ali não é etnia. Vamos trazer para o Sudão. O Sudão não é um problema étnico. É um problema de exploração imperialista de empresas europeias, empresas norte-americanas, que financiam Ruanda para invadir o Congo. Já complicou bastante a situação, né? Antes a gente tem Israel, Palestina, ali não. Ali a gente tem vários grupos atuando. Então ali tem milícias congolesas, milícias ruandesas,
existem milícias do próprio Congo que se armam para se defender, porque o papel do governo também não é exemplar. Então, assim, é muito mais complexo. E as mídias de comunicação que estão atuando no Congo, grande parte delas fazem parte desse jogo de imperialismo. Então, eles não querem divulgar o que está acontecendo no Congo. Na Palestina, eles têm essa certa independência para poder falar. Eles sofrem também, existem problemas entre profissionais e o governo da autoridade palestina. É ilusão dizer que não, mas eu considero que seja um problema interno, mas eles têm essa liberdade de poder reportar os próprios crimes. No Sudão, no Congo, não é a mesma coisa. No Congo eu fiz contato, tenho alguns amigos no Congo, e tentei levar essa mesma dinâmica que a gente tem trabalhado com a Palestina para o Congo. Só que não é a mesma coisa, porque a comunicação no Congo ela está toda fechada, ela está toda na mão de um governo que nem o próprio congolês acredita naquele governo. Então é muito diferente. Talvez se existissem mais desse trabalho que é feito do Sindicato Palestino em outros lugares, talvez a gente estaria hoje vendo muito mais atrocidade do que só relatando números e dados e estatísticas. Talvez a gente visse mais um pouco disso que está acontecendo. Obrigado. Excelentes colocações. É isso, gente. Só lembrando que no programa de hoje estamos recebendo Lucas Siqueira, editor de O Clandestino. E lembrando a quem nos acompanha de deixar sua curtida aqui no vídeo dessa transmissão. E daqui a pouco aparece aí o QR Code para quem puder contribuir com qualquer valor para a gente dar seguimento aqui ao nosso programa. Somos centenas e em breve seremos milhões, então R$1 já ajuda muito. E além do QR Code, que daqui a pouco aparece, também tem o endereço para vocês colaborarem pelo sindasp@gmail.com. E lembrando também da nossa página no Instagram, que é @Oriente Médio em Revista, curtam lá. Mohamed, antes da gente seguir, tem algum recado para o pessoal? Tenho sim. Eu tenho do Comitê de Belém, né? A intifada nas universidades e o silenciamento da causa palestina. Tem a ver com essa imprensa. Né? Dia 10 de abril, às 8 horas, em Belém, na UEPA Campus, CCSE, Centro de Ciências Sociais e Educação. Então, pessoal de Belém, façam-se presentes. Também gostaria de saudar a presença do Mansur Hussein, né, do Comitê de Florianópolis, né, e a todos o pessoal dos comitês que se faz presente. Por gentileza, né, vamos divulgar, né, e também estamos abertos a perguntas ao nosso entrevistado. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma afirmação, por gentileza, coloque, dê seu boa noite e vamos interagir. É isso, Mohamed. Seguindo aqui com a conversa, Lucas, um pouco já foi comentado, né, sobre a cobertura que a mídia faz da guerra em Gaza, mas voltando ao teu livro, se puder nos passar um pouco, não só da tua percepção, mas também dos teus dados, né, da análise que foi feita nessa tua pesquisa, sobre todo tipo de violência que o Estado sionista comete na Palestina e que não é noticiado pela mídia ocidental e também pela mídia brasileira, né? Então, o que a tua pesquisa te mostrou em relação a dados científicos, a evidências em relação a isso? Toda a comunicação em si, ela tem um processo, né? A gente começa com uma mensagem, temos um emissor, temos um meio, né, que se vai transmitir, seja um bilhete, seja a internet, temos o receptor. Então, é um processo de comunicação, é aquele telefone sem fio, né? Tudo, até chegar na gente, ele sofre os ruídos, né, que a gente usa. Então, tem muita coisa que o Estado de Israel faz nesse processo. Antes de chegar e matar um jornalista, de atirar uma bomba numa tenda de imprensa,
Israel faz diversas violações. Israel impede, vamos para a Cisjordânia agora, uma outra realidade. Israel impede que jornalistas acessem as áreas. Isso não é diário, tá? É um problema diário. Muitos jornalistas vão cobrir uma manifestação em Nabsalé ou uma outra zona crítica que a gente conhece pouco, Massaferiata. Então Israel impede, fecha uma estrada para o jornalista não chegar até ela. Isso é uma violação não só dos direitos do jornalista, o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como é uma violação do mesmo artigo para nós, como receptores da informação, porque eu estou impedindo o acesso à informação. Com isso, eu impeço que ela seja transmitida para outras pessoas. Então, esse é um detalhe mínimo, mas Israel faz muita coisa, fecha agências de imprensa. Antes da gente ter essa conversa, eu dei uma passadinha no site do sindicato. Eu aconselho que todos que puderem, passem no PJS, não me lembro agora, mas escreve Sindicato de Jornalistas Palestinos, vai estar lá, PJS. E eles PJS. 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 P de palavra. Isso. Então vamos lá, eles transmitem ao vivo. No ano que eu estive na Palestina, foram 900 violações no ano, com 2 assassinatos. 2023. 2023. Então vamos lá. Atualmente, agora a contabilidade está sendo a partir do dia 7 de outubro, né? Então vamos lá. Jornalistas assassinados, 207. As mídias, elas colocam vários números, uns para mais, uns para menos. Então deixa eu especificar. 207 palestinos. Não estamos considerando libaneses. Então, 207 jornalistas foram assassinados desde o dia 7 de outubro na Palestina. Detidos, depois das trocas de prisioneiros, nós temos 49. 49 jornalistas ainda estão detidos. Feridos, o número é muito maior. Esse número que nós temos aqui, 390, é o número daqueles que notificaram. Porque muitos até sofrem estilhaço, escombro, enfim, uma série de coisas e não notifica. Então é um número assim muito supérfluo, mas está lá. Instituições de imprensa e comunicação destruída. 88 empresas de comunicação foram destruídas. Então, assim, o número é estratosférico. Em nenhum lugar do planeta se vai ter esse número. E aí, eu queria até esticar um pouquinho mais esse assunto dos números. Eu sei que o André gosta quando eu toco nesse assunto dos números, e me revolta muito também. Porque, vamos lá, eu deixei esse mapa aqui na tela. Esse mapa é o do Repórteres Sem Fronteiras. Né? É um nome muito bonito, como Médicos Sem Fronteiras. Enfim, vamos lá. Ele detalha, faz o mapeamento das violações do artigo 19 no mundo, tá? E deveria ser, assim como é o Médicos Sem Fronteiras, uma agência que protegesse quem? Os jornalistas. Então, vamos lá. Dos 207 jornalistas mortos, mais de 25 palestinos dados do sindicato este ano, 2025. Nós entramos agora em abril. No Repórter Sem Fronteiras, ele notificou 10 assassinatos. Eu trouxe outra informação da Federação Internacional de Jornalistas, 16. Então, assim, mas o que está acontecendo? Eu vou explicar o que está acontecendo. No ranking de violações da liberdade, dos direitos humanos dos jornalistas no mundo, a Palestina está no ranking do Repórteres Sem Fronteiras no 150, a posição dela é 157 de violação. Então, assim, peraí, 157? Vamos ver quem, segundo o Repórteres Sem Fronteiras, é mais perigoso ser jornalista do que a Palestina. Turquia, Índia,
Emirados Árabes, Djibouti, Rússia, Nicarágua, Azerbaijão, Bangladesh, Arábia Saudita. Todos esses são piores que a Palestina. Vamos continuar. Bielorrússia, Cuba, Iraque, Egito, Birmânia, China. Perigosíssimo. A China está no 172. Bahrein, Vietnã, Turcomenistão. E esse número eu gosto bastante. 176. Perigosíssimo. Irã, Coreia do Norte, 177. Afeganistão, Síria. E, por último, Eritreia. Aí eu te digo, se todos esses países são mais perigosos para jornalistas, segundo essa organização, do que a Palestina. Então, vamos lá. Na Palestina, vou pegar o menor número deste ano, que foi da Federação Internacional. Vamos ser aqui apolíticos, né? A Federação Internacional notificou 16 assassinatos. No ranking da Eritreia, que é o pior lugar do mundo para ser jornalista, segundo essa organização, sabe quantos detidos tem atualmente? Vamos lembrar, na Palestina, atualmente temos, eu falei o número... 49. Na Eritreia não tem nenhum. Não tem um jornalista preso. Sabe quantas mortes? Nenhuma. Na Rússia, no Irã, sabe quantos tem no Irã? No Irã, vamos falar mortes. Nenhuma. Então, na China, nenhuma. Então, como todos esses países são muito mais perigosos que a Palestina? Então, assim, a gente falar de números, eu comento muito isso, é muito delicado. Porque quem fez esse levantamento? Repórter Sem Fronteiras. Vou riscar Lucas, aqui. posso fazer uma observação? Claro. Não, é só um adendo. Pouca gente sabe disso. Nos Estados Unidos, o jornalista ele é obrigado a revelar a fonte por ordem judicial. Uhum. A terra da liberdade, você não pode preservar sua fonte. Se for uma investigação federal, ou da Suprema Corte dos Estados, a maioria dos estados e o governo federal, você é obrigado a revelar a sua fonte, ela pode ir presa. Devolver a palavra. Segundo o ranking do Repórter Sem Fronteiras, atualmente, não sei se esse número vou te dizer, não sei. Mas segundo o Repórter Sem Fronteiras, não tem nenhum detido nos Estados Unidos jornalista. Gente, a gente conhece Julian Assange, a gente conhece inúmeros casos, né? Inclusive aquela passada de pano gigante que os Estados Unidos deu quando a Arábia Saudita assassinou dentro do consulado saudita na Turquia o jornalista Jamal Khashoggi. Então, assim, os Estados Unidos, que está no ranking 55 de liberdade de imprensa, segundo essa organização, não tem nenhum detido. Então, assim, por que eu estiquei nesses números, né? Porque, gente, a gente tem que ficar atento. Como eu disse, o processo de informação, a comunicação, ela é um processo. Então, para começar esse processo, tem que saber de onde a informação saiu. Então, muitas vezes a gente lê na mídia, aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, onde a fonte não presta. Você tem uma fonte que não presta, não tem como eu melhorar ela aqui no final da chamada. Então, é essa a realidade que a gente vive. É a mesma coisa quando a gente traz para a nossa realidade no Brasil. A popularidade do Lula caiu. Pô, mas segundo quem? Pô, segundo o Globo. Pô, cara. Então, a gente tem que ser um pouco mais crítico e se aprofundar um pouco mais na situação. E eu bato muito na tecla da seletividade. Eu estou com outro número aqui, eu gostaria de falar esse outro número, só para a gente fechar esse assunto, eu acho que claro. Tem. Recentemente, há 4 ou 5 dias, eu fiz uma publicação sobre um número que eu não gosto de fazer muito essa comparação, mas que, segundo... fugiu agora o nome da organização, Israel matou mais jornalistas do que as últimas 7 guerras no mundo, incluindo as 2 mundiais. Eu não gosto muito desse número porque ele é meio anacrônico. Naquela época não tinha a contabilidade que temos hoje e não se tinha também o número de jornalistas que temos hoje.
Então, boa parte dos jornalistas sendo assassinados em Gaza, como eu disse, são porque são palestinos. E a outra parte é porque são jornalistas palestinos. Então, eu fiz essa publicação, fui bombardeado. E agora eu quero explicar por quê. Com a foto da Bizan. A Bizan, no Instagram, a gente chegou a 1.444 curtidas com a foto da Bizan. Muitos me criticando por usar uma foto de uma pessoa que está viva. Gente, me desculpem se eu estiver errado, mas eu acho que assim a guerra não parou. Nós temos que lutar por aqueles que estão vivos e fazer o máximo possível para tentar resgatar isso. E não que a gente tenha esquecido os que morreram, não, mas a gente precisa agora direcionar a nossa atenção. Infelizmente, a mesma postagem, a mesma matéria está no site do Clandestino, está lá no Instagram do Clandestino, com a foto do Adrian Al-Hajar, que é esse jornalista que levou o tiro em 2018. Eu fiz a mesma matéria com a foto dele. A mesmíssima matéria. Vamos recordar os números. No Instagram, a da Bizan deu 1.444 curtidas. A do Adrian, 204. Entradas no site, e isso é um assunto muito, muito mais polêmico, tiveram 38. A do Adrian teve 11. Então, o que está acontecendo? Será que é só a mídia que é seletiva ou as pessoas também são seletivas? Será que é só a mídia? Porque, assim, já falei, gente, é muito difícil a gente discutir na rede social título. Porque eu vejo uma foto, leio um título e acho que aquilo ali... Não, tem muito mais coisa. Eu escrevo, o André escreve, vocês escrevem para alguém ler, né? Tem muito mais coisa atrás daquilo que a gente está publicando. E, infelizmente, as pessoas não acessam. Não vão lá, elas vão discutir o título, vão discutir por que eu usei a foto da Bizan, mas não viram que a mesma matéria é a do Adrian. Porque a Bizan interessava, a do Adrian nem tanto. Entendeu? Então, assim, gente, o Adrian ou a Bizan, eles não têm um valor maior do que o outro. A gente precisa fazer essa separação. O que está acontecendo? A mesma coisa, Palestina, Congo. Por que quando eu coloco uma foto de uma criança palestina, comove mais do que uma do Congo? As situações são muito semelhantes. A raiz do conflito é diferente, mas a fome, ela tem cara, ela tem rosto, ela tem nome. Então a gente precisa se atentar mais nos números, sermos mais críticos com nós mesmos também. Não adianta só apontar dedo e se eu não fizer nada, se eu não fizer a diferença. Então a gente precisa ser mais ativo e desculpa muito por me estender nessa questão dos números. Até continuando nesse ponto dos números, até pedindo aí para o pessoal dar aquele like aí, curtir, compartilhar o programa. Lucas, como nessa situação humanizar os números? O André leu o artigo 19, eu sei, ele sempre me pergunta. É assim, gente, lógico que a gente precisa dos números, mas os números, eles não mentem. Mas as interpretações podem ser diferentes. Um exemplo que eu dou lá no artigo 19 é que um pesquisador, se não me falha a memória, até português, fez uma pesquisa sobre a época da escravidão no Brasil. E ele identificou, com as suas pesquisas, esse é só um exemplo, tá, gente? Que 0,7 escravizados foram chicoteados. 0,7. O que é 0,7 de uma pessoa? Então, assim, um escravizado, vamos dizer que um escravizado, ele não recebia uma chibatada. Ele recebia 10, recebia 20, 30, sei lá, até morrer. Então, como um número 0,7 recebeu chibatada? Isso é. Então, os números, eles não mentem, mas eles sofrem interpretações maldosas ou não, intencionais ou não, para serem deturpados. Então, quando eu falo da humanização dos números, é assim, gente, não morreu só mais de 200 jornalistas. Não, peraí. Vamos lá, desde 2018, morreu o Murtaja, que o irmão dele também foi assassinado agora, depois do 7 de outubro. O Hamza Murtaja, o Yasser Murtaja, morreu o Hamza, morreu essa semana,
me fugiu o nome do jornalista que foi assassinado. Então, assim, a gente precisa dar rosto para essas pessoas. O Spam TV publicou um vídeo fantástico, que assim, a mesma notícia que aquela que eu trago para vocês, que Israel assassinou mais de jornalistas do que todas as últimas guerras. Com a foto de todos eles. Com a foto de todos os 208 jornalistas. Então, aquelas pessoas, elas têm vida, tiveram vida, família. Hoje tem pessoas chorando por elas. Elas não são números, não são dados, não são só estatísticas. A gente precisa humanizar. Eu vi em vários canais de grandes, não vou citar nome porque não cabe, mas trocarem fotos de pessoas assassinadas. Usar a matéria de um, geralmente vai lá e procura no AFA, né, que tem tudo mastigadinho, e pega a foto de qualquer pessoa e joga ali. Eu já vi, após o 7 de outubro, assassinarem um cara que não foi assassinado. Então, assim, cara, a gente vai ficar tratando só como números, e isso não é só para os jornalistas. Isso é para os trabalhadores da saúde, isso é para todas aquelas mães. Pô, quem é aquela mãe que está lá? Sabe? Essas pessoas, elas têm vida. A gente não pode ficar tratando isso só como número, só como dados. A gente precisa ir mais profundo. Bom, Siqueira... Eu me empolgo, gente. Não, continue. Siqueira, a gente... profissão de jornalista sempre foi uma profissão de risco, mas hoje está ultrapassando todos os limites de risco. Até é bizarro eu chegar a dizer que está normalizando a morte de jornalistas, porque não sai dos colegas. Os colegas visitam essa atrocidade, essa bizarrice chamada Israel, essa organização sionista, né? E aí eu quero fazer a minha pergunta, né? Você agora toca um projeto que é o jornal Editora Clandestino. É possível produzir conteúdo crítico e fora da influência sionista? Cara, eu vou dar um exemplo maior, tá? Assim, eu sou clandestino, eu tô aqui nesse computador trabalhando, outras pessoas contribuem, André Lobão contribui com a gente, enfim, todos os outros. A gente tem trabalhos e tem, assim, isso aqui é a nossa limpeza de alma, né? Fazer o que tem que ser feito, né? Infelizmente, mais pessoas... eu gostaria que mais pessoas tivessem esse despertar, assim, essa necessidade de fazer. Mas a gente vai fazendo. Só que tem os nossos compromissos. Quando a gente fala, assim, de influência sionista, é a mesma coisa de eu dizer, existe alguma agência que não sofre influência do imperialismo? Todas sofrem. O Telesur não tem influência? O Spam TV não tem influência? Al Jazeera não tem influência? Todas sofrem. E óbvio que a gente, como uma comunicação pequena, vocês estão sendo boicotados agora. Sim. Alguém está queimando essa conversa nossa. Então não tem como fugir disso. No começo, eu até tinha uma postura diferente contra essas censuras. Uma coisa que a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar, né? De denunciar. Cara, olha aqui que estão fazendo comigo. Olha aqui que estão fazendo com o meu Instagram. Olha aqui que derrubaram meu site. Pô, eu fui banido de inúmeras plataformas. E assim, cara, se eu reclamar, se eu ficar toda vez que uma postagem minha for derrubada, ou for boicotado, ou um comentário meu for apagado, qualquer coisa que aconteça, eu for postar isso, eu não posto mais nada. E não é só comigo. Então eu fico imaginando assim, e as outras mídias grandes, né? Não tem acesso a nenhuma delas, mas eu imagino que seja muito maior. Então eu acho que assim, eu acho que esse caminho não há muito o que ser feito. Porque, vamos lá, a realidade de um jornalista que trabalha para uma emissora, para uma TV grande. O cara, ele está ali como profissional, ele precisa trabalhar. Então, boa parte da opinião dele, se não coincidir com a do empregador, ele não vai ter. E aí, o que ele vai fazer? Não, mas eu sou assim. Cara, em muitos casos, sim. O cara vai bater o pé, a mulher vai bater o pé e não vai publicar aquilo. Mas, em grande parte, as pessoas têm que ceder.
elas têm que trabalhar, enfim. E sempre tem um dono. Sempre tem um dono de alguma empresa. Sempre vai ter. O que eu acho que nós temos que começar a aprender é o seguinte: saber que isso vai acontecer, não tem a menor hipótese disso não acontecer, mas a gente precisa educar as pessoas. É o que eu falei do começo. Eu acho que nós, e eu não estou me colocando acima, estou me incluindo como receptor da informação, nós precisamos ir atrás da comunicação e ver o que está acontecendo. Por exemplo, uma postagem. Pô, eu li uma postagem, um título, uma foto que me chamou a atenção, eu preciso acessar aquilo ali. Eu não vou discutir só o título daquela matéria. Tem muito mais linhas atrás daquele título, muito mais caracteres. Então, eu acho que assim, não vai adiantar ficar, lógico, a gente vai denunciar aqui, ó. Hoje o Spam fez uma postagem fantástica que o Quênia vai processar a Meta. Vai processar a Meta por... vamos limpar o termo fake news também. Não gosto de usar esse termo porque, primeiro, eu sou brasileiro, falo português. Então, vamos traduzir o fake news. Notícia falsa. Se é falso, não é notícia. Notícia é alguma coisa que aconteceu. Então, o nome disso é mentira ou desinformação. Aí é a critério de cada um. Mas, então, a gente precisa ir além disso. A gente precisa ir além desse boicote e nos educarmos como receptores de mensagem. Não só eu vou lá, dou um like e uma curtida e tá tudo certo. Não, peraí, eu preciso ler. Se eu valorizo o trabalho do repórter, do jornalista, do comunicador, do editor de vídeo, do fotógrafo, se eu valorizo o trabalho de todos aqueles jornalistas que estão morrendo na Palestina, no Sudão, no Congo, no Haiti, o mínimo que eu, como ser humano, posso fazer é ler o que ele escreveu. Então, eu acho que essa censura vai haver comigo, vai haver com Oriente Médio em Revista, vai haver com todo mundo, desde do mais alto grau de mídia de comunicação. O que nós precisamos é nos reeducar como receptores. É aquele lance do telefone sem fio. A mensagem ela começa certa, mas chega em mim já errado. Então, o que eu posso fazer para me melhorar, para eu entender melhor a mensagem? Mais ou menos isso, gente. O Lucas, queria agradecer em nome aqui de todos e também da audiência a sua participação, foi muito importante. E o microfone está aberto aí para uma consideração final sua, por favor. Gente, eu só tenho que agradecer a todos vocês. Acho que o André, eu tenho uma relação há mais tempo. O André sabe que dificilmente eu participei de live, principalmente referente à Palestina nos últimos meses, porque eu acho que tem muitas vozes maiores que a minha que precisam ser ouvidas. Várias dos convites que eu recebi, eu acabei encaminhando para amigos palestinos que tinham que falar, muito mais profundo do que eu. Mas eu agradeço demais o convite de vocês e eu vim aqui porque realmente acredito muito no que vocês estão fazendo, assim como o Clandestino, cada um no seu molde diferente, né? Mas a gente, acho que eu não sou o único inquieto dessa sala, então acho que vocês não podem me culpar. Acho que todos nós somos inquietos, precisamos falar alguma coisa. E eu senti essa obrigação, sim, de vir aqui dar uma força para os camaradas, receber essa força, essa troca mútua, né? Que a gente tem, vocês fazendo um material fantástico, a gente lutando, resistindo, e em prol de outras pessoas. A gente poderia só continuar no nosso trabalhinho, na nossa vida, mas não, a gente está aqui hoje, uma terça-feira à noite, e levando esse diálogo pesadíssimo, pesadíssimo. E como última mensagem, assim, é isso que eu fui falando durante toda essa conversa nossa. Eu queria que nós todos, como receptores, começássemos a nos autocriticar, a ver onde está não só o erro do colega, mas o meu também. Qual que é o meu erro? O que eu estou fazendo de errado? Então, a mensagem que eu mando é assim, é essa. Vamos nos reeducar, vamos
ser mais críticos, avaliar melhor a posição, porque não é pessoal, Mohamed, não estou falando de você, mas não é só colocar uma rata, que eu já sou o defensor, o libertador da Palestina. Apareceu tantos heróis nesses últimos meses que a gente até perde as contas, e a gente esbarra naquilo que eu havia comentado. Da onde saiu essa informação? Né? A parte mais fácil do trabalho é você ir para a Cisjordânia, colocar uma rata e tirar uma foto cortando uma oliveira. Isso é fácil. O difícil é isso aqui, é estar aqui, é dar esse sangue, é dar esse suor. É por isso que eu peço para a galera valorizar mesmo o que vocês estão fazendo. Quem puder aí, cara, faz o Pix para conta dos caras, mano. Não custa, velho. Saca? E a gente precisa. Valoriza o trabalho do André. Valoriza o trabalho do Mohamed, do Bruno, da Júlia. Pô, nós não estamos fazendo isso aqui para... Ninguém vai ficar rico com isso aqui. Mas a gente precisa ser, no mínimo, valorizado como profissional. Eu acho que os valores, né? Valores, não estou falando monetário, mas os valores, as pessoas estão valorizando muito o que é pouco e valorizando pouco o que é muito. E o que vocês fazem aqui, de verdade, é muito. Eu agradeço demais por estar com vocês hoje. Valeu, Lucas. A gente é que agradece muito a tua presença. Lucas Siqueira, de O Clandestino. Deixa as tuas redes aí também nos comentários para o pessoal seguir, ou se quiser falar agora teus arrobas, fica à vontade, aproveitar esses últimos minutos. Hoje o Clandestino está no endereço www.jornalclandestino.org. Amanhã a gente pode ser derrubado, sei lá. O Instagram é @clandestino_jornal. Também tem os outros perfis, mas acessa o jornal porque não tem conteúdo só do Clandestino, de todos os parceiros nossos, vocês, a Ressala, que é uma grande parceira, o Spam. Então, assim, no Clandestino não se tem acesso ao Clandestino, a gente ali não monopoliza a informação, e todo mundo que vier nessa mesma garra que o Clandestino, que o Oriente Médio em Revista, é bem-vindo. Então tá lá, @clandestino_jornal. Valeu, certo. Vamos lá seguir, gente. E já nos encaminhando para o final do programa, Mohamed, Bruno, André, últimas considerações, por favor. Siqueira, muito obrigado, Siqueira. Né? Muito boa a sua entrevista, teu ponto de vista, esclarecimentos, né? Fantástico. 207 palestinos, ontem vimos um pegando fogo, né? Algo absurdo, junto com ele outras tendas de civis sofrendo, hoje já outro bombardeio, ajuda humanitária também, o pessoal pegando fogo, né? São câmaras de gás, sim, transformaram Gaza numa câmara de gás, num campo de extermínio, e botaram as informações, o mundo, o jornalismo silencia, né? Nós falamos, devemos falar, abrir a voz e berrar. O que acontece é genocídio, o que acontece é holocausto do povo palestino, né? O que acontece são crimes de guerra, e sionismo é o mal. Eu sonho num mundo sem sionismo, com todos os povos livres e todas as religiões respeitadas. É isso, até a próxima terça-feira. Obrigado, gente. André, Bruno. As últimas do Brunão. Então vamos futebolizar, né? Teve um jogador argentino, René Hausmann, é louco. Ele foi muito conhecido na década de 70. E ele tinha vínculo com o bairro que existia, porque teve um grande despejo, né? Belgrano é um bairro muito valorizado em Buenos Aires, e o sul de Belgrano foi despejado para construir urbanização de elite. E aí o time onde ele começou, os excursionistas, perderam seu estádio, sua cancha, tudo. Aí um dia perguntaram para ele, perto de jogar a Copa do Mundo, né? Se você fosse milionário, se for milionário, com o que você vai ganhar, o que você compraria? Eu compraria uma navicha, ou seja, eu compraria uma favela e remontaria a comunidade, né? Então, sei lá, se eu fosse milionário, eu montaria um monte de redação pelo país afora. A gente fazer uma luta de bom nível, pelo menos no campo comunicacional. Obrigado, boa noite. E até amanhã, todo mundo vai trabalhar amanhã, então até amanhã para todo mundo que trabalha amanhã muito cedo. Até sempre.
Valeu. Gente, precisamos encerrar. André, já te passo a palavra. Essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos você em nosso próximo episódio aqui no canal. E o nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. E contamos também com a participação de Mohamed Ali, do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix, que hoje não apareceu na tela, mas no próximo você manda aí. Lembrando que Oriente Médio em Revista está também no Instagram. Nos siga no @Oriente Médio em Revista. É importante dizer que o nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, o Coletivo A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, e aos sábados no canal da Revista Fórum. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Até a próxima e um grande abraço.